do versículo 17 ao versículo 19. Abacuque 13, 17 a 19. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como luz da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Que Deus nos abençoe. Fala o nosso coração através desse texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que já foi lida aqui, e nós pedimos que a exposição dela aqui seja feita agora de maneira fiel, de maneira, ó Pai, que a tua vontade e o teu propósito seja percebido claramente aqui nesta noite. Que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações. Que a tua palavra, ó Pai, que o estudo dela venha contribuir para a formação, ó Pai, do nosso caráter, e para que Cristo seja cada vez mais formado nas nossas vidas. Fica conosco, fala no nosso coração. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, há vários tipos de relacionamentos. Há relacionamentos assumidos, relacionamentos não assumidos, e vivemos um momento em que muitas vezes as pessoas se relacionam sem assumir. E vivemos também um momento oposto, vivemos um momento em que as pessoas também querem exibir nas redes sociais que estão em um relacionamento. É só começar a namorar que alguém coloca lá na sua rede social assim, em um relacionamento sério. Então, parece que as pessoas querem publicar essas coisas. Então, existem os relacionamentos que não são publicados, que não são vistos, que não são assumidos, e na linguagem da moçada que está por aí, então tem muita gente dizendo assim: ele fica com ela, ou ela fica com ele. E eu entendo já nos meus 40 e quase 8 anos que isso é um relacionamento não assumido, sem compromisso, ou não sério, ou qualquer coisa dessa natureza. Também existe relacionamentos que a gente tem visto aí, pecaminosos, abertos, em que as pessoas não têm compromisso umas com as outras, e há até aquilo que a lei chama de relacionamento estável, onde as duas pessoas já vivem juntas por muitos anos e a lei as considera casadas, e elas passam a ter os mesmos direitos de um casal casado. Mas eu estou dizendo tudo isso aqui, todas essas formas aqui de relacionamentos, esses tipos de relacionamentos, para exemplificar também, para introduzir aquilo que nós gostaríamos de falar aqui. Esse texto nos mostra aqui essas declarações do profeta Abacuque, mostra a situação do seu nível de relacionamento com Deus. Mostra como é que Abacuque se relacionava com Deus, e mostra um relacionamento sério de Abacuque com Deus. É sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, sobre o nosso relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento nós estamos nutrindo com o Senhor? Que tipo de relacionamento nós estamos construindo com o Senhor? Relacionamentos assumidos, não assumidos, relacionamentos não comprometidos, relacionamentos que são totalmente estáveis, relacionamentos sérios com Deus. Que tipo de relacionamento nós estamos construindo no nosso dia a dia com o nosso Deus? Irmãos, o texto aqui de Abacuque que nós acabamos de ler, esse livro do profeta, ele vive numa situação, ele está num contexto em que o povo judeu havia sido levado para o cativeiro chamado cativeiro babilônico, ou cativeiro caldeu. E aqui, nesse cativeiro, eles estavam então fora da terra deles, fora do seu território, longe da sua terra. Então, diante de tudo isso, o povo fora da terra deles, sendo escravizado por outros povos, o profeta Abacuque então vem aqui sugerir uma situação. Isso aqui não era algo que estava acontecendo com o povo, mas o profeta Abacuque está dizendo: olha, mesmo eu quero sugerir uma situação.
Eu quero criar aqui uma situação, e eu quero, depois de criar essa situação, de declarar qual é a minha posição, né? Como é que eu vou me relacionar com Deus quando esse momento chegar. Esse momento não tinha chegado, né? Esse momento que ele declara e descreve aqui no versículo 17, não havia ainda acontecido, mas ele está dizendo, ainda que. Por isso que ele usa essa expressão, ainda que. Então ele está dizendo, eu quero sugerir uma situação aqui, eu quero descrever um momento aqui, e o momento que eu quero descrever é esse, que ele descreve no versículo 17. E aí ele começa a pintar o cenário e descrever a situação, dizendo, né, ainda que a figueira não floresça, nem ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta ou falhe, ou não venha, né, diz, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que a gente plante, né, e a gente não veja o fruto aqui do nosso trabalho, das nossas plantações, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou roubadas, ou que acabe, não tenha mais. Ele diz, e nos currais não haja gado, ou a fome e a pobreza chega, os animais morrem. Então ele está aqui descrevendo uma situação, né, hipotética, e ele está dizendo, se esse momento chegar, se esse momento acontecer, né, eu quero dizer aqui para Deus e para o povo como é que eu vou me comportar. Por isso, irmãos, agora no versículo 18 ele começa a dizer, né, como é que ele se comportaria nesse cenário. Então, o que nós aprendemos aqui com Abacuque é que ele era um profeta que tinha um relacionamento sério com Deus. E eu quero mostrar aqui para os irmãos algumas coisas importantes. A primeira coisa que aprendemos é que o relacionamento sério com Deus é um relacionamento que não impõe condições para continuar servindo e para continuar relacionando. Repito, o relacionamento sério com Deus não impõe condições para continuar servindo. Por isso que ele diz, ainda que. Né? Então, irmãos, né, o relacionamento sério com Deus não fica exigindo dele. O relacionamento sério com Deus não é aquele que fica dando ordens para ele ou exigindo, se o Senhor me der isso ou aquilo. Poxa vida, até parece que aquilo que o pastor acabou de falar aqui está tudo relacionado com isso aqui. Então, o relacionamento sério com Deus não é aquele que o crente diz assim, Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor massagear o meu ego, fazendo a minha vontade, se o Senhor realizar os meus sonhos, se o Senhor ouvir a minha oração, se o Senhor fizer tudo aquilo que eu planejo e contribuir para que os meus sonhos ou para que os meus planos e os meus propósitos sejam todos alcançados, eu vou servir o Senhor. Não, ele não fala isso. Então, o que o profeta nos mostra é que no nosso relacionamento, nós relacionamos com Deus apesar de e não por causa de. Vou repetir, nós relacionamos com Deus apesar de e não por causa de. Então nós não relacionamos com Deus por causa da bênção dele. Nós não relacionamos com Deus pelaquilo que ele pode nos proporcionar ou pelaquilo que ele está nos proporcionando. E nós ouvimos aqui no início do culto que o culto é uma oportunidade de expressar a nossa gratidão a Deus pelas bênçãos já recebidas, mas mesmo quando a bênção que nós estamos esperando não chega, né, mesmo quando as coisas não caminham como nós gostaríamos que caminhasse, ainda assim nós continuamos a relacionar de maneira séria com Deus, né? Então, ainda como o profeta está dizendo aqui, ainda que chegue esse momento, se esse momento aqui chegar de pobreza, de fome, se esse momento aqui chegar de não ver vida em nada, de viver, né, uma vida difícil aqui nesse mundo, ele está dizendo, se chegar esse momento aqui, ainda assim eu vou continuar relacionando com Deus, né? Irmãos, e os momentos difíceis na vida da gente chegam, né? Os momentos cruéis chegam na nossa vida, e eles revelam, né, que tipo de relacionamento nós estamos nutrindo com o nosso Deus.
Por isso, quando nós vivemos dias sombrios, quando nós vivemos dias em que coisas terríveis em sequência, né, vão acontecendo, né, e parece que, né, o antigo ditado que dizia que parece que uma desgraça não vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de uma série de coisas, mesmo quando uma sequência de coisas ruins vão acontecendo nas nossas vidas. Aí, essas coisas, o nosso comportamento vai revelar, essas situações vão revelar o nível de seriedade do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, quando irmãos esfriam no seu relacionamento com Deus por causa de várias dificuldades em sequências que vão acontecendo, ou por causa de situações que não dão certo, ou que não saem como esperado, isso está revelando que o relacionamento com Deus então não é tão sério quanto parecia. Então o profeta está dizendo aqui, se toda essa situação não tinha chegado, mas ele está dizendo, se chegar, se isso aqui acontecer, né, se esse cenário que eu estou descrevendo chegar a acontecer conosco, né, eu ainda vou continuar servindo a Deus, relacionando seriamente com Ele, sendo fiel a Ele, mesmo que Ele diga não para as coisas que eu gostaria que Ele dissesse sim. Mas a outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, então, a primeira coisa aqui, o relacionamento sério com Deus não impõe condições para continuar servindo. Então o crente não impõe condições, né? Ele serve apesar de, e não para alguma coisa ou para ganhar alguma coisa. Mas a segunda coisa que aprendemos nesse texto, depois de descrever essa situação aqui, essa situação assustadora, essa situação até que nos amedronta, né? Depois de descrever tudo isso, ele nos fala aqui outras coisas. Irmãos, interessante vermos no nosso mundo, né? No mundo que nós estamos vivendo, né? Catástrofes acontecem, e acontecem coisas ruins em países pobres, e acontecem coisas ruins também, né, em países ricos. A diferença é que quando acontece uma tragédia, vamos dizer assim, uma catástrofe natural num país rico, eles reconstroem tudo aquilo ali com um curtíssimo espaço de tempo, né? Acontece também em países pobres, né? E um dia desse eu estava vendo, se não me engano, em Mianmar, eles têm problema, a antiga Birmânia, eles têm problemas seríssimos, né, com a natureza lá do país. E vários maremotos e coisas dessa natureza já atacaram o país. E eles já tiveram que conviver com essas coisas. Mas há irmãos nossos lá se reunindo, né? Então, em países da África, agora, recentemente, eles estão enfrentando, né, também tragédias com a natureza. E irmãos que se reuniam nas igrejas, né, e que não tinham o privilégio de ter um templo tão bom, tão confortável como o nosso. Aqueles que reuniam em lugares simples e modestos. Os templos já foram destruídos, né, pelas catástrofes naturais, e irmãos estão lá debaixo das árvores, né, e em determinados lugares, né, a céu aberto, e dizendo assim, ainda assim nós continuamos a servir, né, e a louvar a Deus. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que um relacionamento sério com Deus gera em nós contentamento. Então vimos que um relacionamento sério com Deus não impõe condições para continuar servindo. Um relacionamento sério com Deus também gera em nós contentamento. Leia os irmãos que ele diz no versículo 18. Ele diz, se essa situação e esse momento chegar, ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele repete a expressão aqui com outras palavras. Primeiro ele diz, se esse cenário que eu estou pintando chegar, ainda assim eu vou continuar me alegrando no Senhor. Aí ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro, eu me exulto. Essas duas expressões expressam e demonstram contentamento, alegria, né, em servir a Deus. Irmãos, cada vez mais parece que nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão perdendo o contentamento, estão perdendo, né, essa capacidade de conviver com alegria e conviver contente diante das situações difíceis que nós vivemos.
O profeta está dizendo assim: ó, quando isso chega, se isso aqui acontecer, e se esse momento chegar, eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque eu sei, né, que mesmo quando esse momento chegar, o meu Deus é um Deus que pode me salvar, ou desse momento, dessa escravidão que nós estamos vivendo, ou desse momento que a gente possa enfrentar, ou de qualquer outra coisa aqui nessa vida. Então, irmãos, o profeta está nos mostrando aqui o seu contentamento, a sua satisfação, a sua realização em poder estar servindo a Deus. Por isso, né, o relacionamento sério gera em nós contentamento, gera em nós alegria. Por isso que nós servimos a Deus, não de maneira obrigatória, não é compulsório, mas a gente serve com alegria. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos precisa ser fruto de um coração grato, precisa ser fruto de um coração contente, alegre, satisfeito com Deus, com aquilo, com Deus que cuida e que provê todas as coisas. Então, irmãos, o relacionamento sério, ele gera contentamento na vida das pessoas. Que alegria poder servir, que alegria poder trabalhar na obra de Deus, que alegria em poder contribuir. Então, tudo que nós fazemos, né, tudo que nós temos a oportunidade de fazer, se eu tenho a oportunidade de cantar aqui, né, isso é uma alegria, é um privilégio, é uma alegria poder fazer isso. Se eu tenho a oportunidade de pregar, isso é uma responsabilidade, um privilégio, uma alegria. Se eu tenho a oportunidade de trazer aqui à frente o meu dízimo e as minhas ofertas, irmãos, isso também é uma alegria. Então, o relacionamento sério com Deus gera contentamento e gera alegria. E a gente vê muitas vezes as pessoas descontentes, as pessoas insatisfeitas, e a gente vê a insatisfação sendo expressa das mais diversas maneiras. Irmãos, e ao contrário, a satisfação, Paulo quando fala aos Filipenses, ele fala aos Filipenses, né, e a carta de Filipos é chamada da carta da alegria, e ele repete lá por 3 vezes, se não me engano, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, percebam que o profeta diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então ele não disse que a alegria dele estava embasada ou fundamentada nas coisas que Deus estava dando, ou nas bênçãos, né, ou nas doações, nas ofertas, ou naquilo que Deus estava dando. Ele diz: não, eu exulto no Senhor, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mais importante do que uma bênção que Deus pode me dar é o deleite nele, é a oportunidade de poder, né, aproveitar da pessoa dele. Então, o doador é muito mais importante, né, do que as doações. Aquele que é o dono, nós vimos isso aqui na quinta-feira, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que provê todas as coisas, é mais importante do que a sua própria provisão. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com a provisão do que com o provedor. O provedor é Deus, e é Ele é quem deve ser a razão do nosso contentamento e a razão da nossa alegria. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, a nossa alegria ela deixa de ser sazonal, ela deixa de ser condicionada às situações, ao tempo, aos momentos que nós estamos vivendo, e ela passa a ser algo estável e sério na vida das pessoas. Então, irmãos, o relacionamento sério com Deus, ele gera contentamento e alegria. Então, vimos aqui, um relacionamento sério com Deus não impõe condições para servir. Então, se tem carro, vai; se não tem, vai de bicicleta, né? Se tem condições de fazer algo com maior requinte, faça; se não tem, faça com mais modéstia e com mais simplicidade, né? Então, daqui nós aprendemos isso. A segunda coisa que aprendemos é que o relacionamento sério com Deus gera em nós contentamento. Então, o crente tem que ser feliz, crente tem que ser contente, crente tem que fazer tudo o que faz com satisfação e com a consciência de que isso e de que não está ainda fazendo nada. Há uma terceira coisa que aprendemos aqui agora. Aprendemos que um relacionamento sério com Deus nos faz ver a vida do
do ângulo de cima, ou do ângulo superior. Vejam que os irmãos, o que ele diz aqui, o profeta diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Veja essa expressão, e me faz andar altaneiramente. Não sei quem já parou para pensar, ou quem já teve a curiosidade de procurar no dicionário o que significa altaneiramente. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ele me faz andar nos lugares altos. Então, isso poderia ser uma referência a Jesus, e ele poderia estar aqui fazendo uma referência, né, e dizendo assim: hoje nós estamos aqui na Babilônia, mas Deus nos prometeu, e o Senhor vai ainda nos tirar daqui, e Ele ainda vai nos levar lá a andar nos lugares altos. Ou seja, Ele ainda vai nos dar o privilégio de voltar para Jerusalém, de andar e de estar sobre o monte de Sião. Mas ele também estava aqui fazendo não apenas uma referência de Jerusalém que estava lá sobre o monte de Sião, mas ele estava aqui também fazendo uma referência, então o monte de Sião, olhar lá de Jerusalém, então o olhar lá de cima dava uma visão completa, dava uma belíssima visão para as pessoas. Então uma coisa é olhar as coisas do lado de baixo, outra coisa é olhar alguma coisa do lado de cima. Não sei quem já foi em Arraial do Cabo, perto de Cabo Frio. Na entrada de Arraial do Cabo, quando a gente chega lá em Arraial do Cabo, a gente tem do lado esquerdo uma visão linda, maravilhosa, da prainha. E lá de cima, a gente vê a cor daquela água, que é linda. Lá de cima a gente tem uma visão belíssima. Mas quando a gente está lá embaixo, a gente não tem a mesma visão. A visão lá de cima é melhor do que a visão lá de baixo. Então o que o profeta está nos ensinando aqui é que os nossos olhos, que a nossa vida e que a nossa visão precisa ser a visão do alto. É que a nossa visão precisa ser a visão de cima. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Nós estamos aqui embaixo, mas pensando nas coisas lá do alto. Nós estamos vivendo aqui no meio dessas tragédias todas, mas a nossa cabeça está lá no alto, e a gente está olhando as coisas, ou precisaria de estarmos olhando todas as circunstâncias e todas as coisas com o olhar de cima, ou seja, com os olhos de Deus, vendo as coisas na ótica de um cidadão lá dos céus. Por isso, irmãos, embora a gente esteja aqui nesse mundo, a gente precisa ver todas as coisas com o olhar de Deus, com o olhar do céu, com o olhar do Mestre. Então, por isso que o profeta Abacuque está dizendo aqui que o relacionamento com Deus o fazia andar altaneiramente, ou seja, o relacionamento sério com Deus nos faz ver as coisas com a ótica diferente, nos faz andar, mas olhando as coisas com outros olhos, vendo as coisas de maneira de Deus, na ótica de Deus. Eu vi outro dia num vídeo o pastor fazendo um casamento, e aí no momento das alianças ele tirou, e ele disse assim: eu quero ilustrar como é que a mulher e o homem vê o mundo. E aí ele pegou um óculos rosa, e pegou um óculos azul. O óculos rosa, eu pensei que ele iria entregar para a moça, ele entregou para o noivo. E o óculos azul, ele entregou para a noiva. E aí perguntou para a noiva assim: como é que você está vendo? Olha aqui para as pessoas, como é que você está vendo as pessoas? Ela falou: estou vendo tudo azul. E aí perguntou para ele: como é que você está vendo as pessoas? Eu estou vendo tudo rosa. Então, essa é a visão, as diferentes visões, mas o cristão, ele tem a mente de Cristo. O cristão, ele vê as coisas com a ótica, com o óculos, com a cosmovisão de Deus. Por isso que o último capítulo da história, irmãos, embora as pessoas queiram usar o livro de Apocalipse para dizer que é o livro das tragédias, mas o último capítulo da história é o triunfo da igreja, é o triunfo de Cristo. E é o triunfo da igreja sobre todas as tragédias que nos assustam e nos alarmam aí todos os dias. E o profeta está aqui dizendo isso. O profeta está dizendo: olha, relacionar e andar com Deus é maravilhoso, porque
Porque mesmo estando aqui, eu não estou, e ele está lá na Babilônia, não estou no meu país, não estou aqui no lugar que eu gostaria, não estou aqui dentro da minha cultura, né? Então, irmãos, pensem os irmãos, quem já morou no exterior sabe do que eu estou falando, né? Então pensem os irmãos, os judeus estavam lá na Babilônia, né? Então lá o próprio nome já diz, havia múltiplos deuses, e eles foram criados, educados para adorar um só Deus, que era o Deus de Israel. Lá na Babilônia, né, eles viviam lá e conviviam com os mais diversos pecados, né, com as maiores idolatrias, com as maiores, né, com os maiores pecados sendo cometidos, e eles estavam lá convivendo no meio de tudo isso. Mas convivendo no meio de todas essas coisas, vendo tudo isso com a ótica de Deus, com os olhos de Deus. Então o relacionamento com Deus nos faz andar altaneiramente, ou seja, nos faz, né, ver as coisas e andar nesse mundo como se a gente estivesse andando nas nuvens, ou seja, vendo as coisas como se a gente já estivesse lá no céu, com os olhos, né, com os olhos de Deus, né, com a ótica de Cristo. Então, que Deus possa estar cuidando de nós, nos abençoando, e que nós possamos estar relacionando seriamente com o nosso Deus. Como é que nós fazemos isso? De diversas maneiras. E eu quero concluir dizendo que o relacionamento com Deus, ele implica na leitura, no estudo cuidadoso da palavra. O relacionamento com Deus implica numa vida contínua de oração. O relacionamento com Deus implica no desfrute da presença de Deus pública, juntamente com os irmãos, de maneira comunitária, né? O relacionamento com Deus implica na adoração, no serviço, na comunhão e em diversas outras coisas. Então, irmãos, pense nisso. Avalie como é que você está relacionando com Deus. O relacionamento é sério? O relacionamento é assumido? É público? É confirmado? É confirmado pelas pessoas? Quem olha você confirma que o seu relacionamento realmente é sério, né, com Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique essa mensagem no nosso coração, que assim vivamos de maneira séria com o nosso Deus, porque Ele é um Deus sério. Que Ele nos abençoe.